Você não pode evitar bugs, você só vai se estressar e ter um burnout. Você tem que entender que bug faz parte do seu trabalho. Nosso trabalho é criar novos bugs, corrigir bugs, criar novas features, corrigir bugs dessa feature. Ou seja, a gente tem que entender que vai estar com a gente. Vai estar com a gente. Mas a gente, como desenvolvedor, a gente consegue criar mecanismos que sejam fáceis de corrigir esses bugs ou de identificar esses bugs. E é esse o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar coisas aqui nesse vídeo que são completamente óbvias, tá? Assim, óbvia num nível bem óbvio, mas eu sou muito da filosofia que o óbvio precisa ser dito e ser redito. Então, eu vou falar coisas óbvias aqui e eu vou passar uma listinha que eu anotei aqui para eu não esquecer. Mas a ideia é fazer coisas que ajudam a você a identificar bugs mais rápido e a corrigir eles mais rápidos também. Então, vamos lá. Primeira coisa dessa listinha que eu coloquei aqui é que você precisa descobrir formas de descobrir o bug rapidamente. Então a gente tem várias formas de fazer esse processo. A primeira forma mais óbvia, obviamente, você testar sua feature. Você testa, né, e tenta identificar, mas a gente também tem que entender que os usuários, eles são uma caixinha de surpresa. Então, a partir do momento que está na mão do usuário, ele pode virar seu sistema de ponta cabeça que ele vai encontrar alguma coisa. Isso faz parte. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou de... Por exemplo, você subiu uma feature, você testou ela muito bem, mas chega na mão do usuário, ele aperta um botão de um jeito diferente, sei lá, dá um double click e do nada quebra a tela. Assim, quem nunca passou por isso, né? Isso faz parte, mas a gente precisa criar mecanismo que a gente descubra isso rapidamente. Ter contato com, por exemplo, o pessoal de suporte ou até próprio com os clientes. Então, se você subir uma feature, já avisar o cliente, subi tal coisa. E se esse cliente já falar, encontrei tal coisa. Então, ali, em pouco tempo, você já consegue descobrir esses bugs. Outro ponto óbvio é sempre ter um desenvolvedor disponível, porque às vezes vai chegar certa situação que vai acontecer um incidente, e esse incidente vai acontecer à noite, uma sexta-noite, por exemplo, onde o time todo já, sei lá, uma galera do time foi viajar, outras pessoas não estão mais no computador, não tem o Slack instalado, e às vezes é um cliente crítico. Então, é sempre importante ter um desenvolvedor que vai cuidar desses incidentes em horas aleatórias. Consequentemente, a empresa vai ter que pagar por isso, né? Pagar essas horas a mais quando houver incidentes. Outro tópico também que eu coloquei aqui é ter mudanças pequenas. Às vezes a gente está desenvolvendo uma feature e a gente já quer, por exemplo, subir um PR e já subir uma entrega de valor, e às vezes é uma entrega de valor grande. Só que isso pode causar alguns problemas. Por exemplo, você sobe uma feature, pode quebrar, sei lá, outra parte do sistema, né? Eu acredito que isso é um pouco perigoso, porque a partir do momento que você sobe uma feature grande, pode estourar o sistema, né? Ou se não, você sobe pacotes muito grandes. Quando sobe para produção, às vezes até o deploy quebra. Então já começa por aí, né? Então, o ideal é sempre, se possível, fazer mudanças pequenas, fazer deploys pequenininhos, quebrar a feature o máximo possível. Às vezes você vai subir um PR com só um dedinho de uma feature. Às vezes é melhor você subir isso e já testar e já garantir que isso está funcionando do que já subir uma feature inteira e quebrar uma parte importante do sistema, por exemplo. Outro ponto, observabilidade. Esse eu acredito que é um ponto um pouco mais avançado, mas é um ponto extremamente importante, porque observabilidade, assim, é extremamente importante. Ter logs no seu sistema pode salvar muitas e muitas vidas, assim dizendo, empresas também. Então, você ter, um log, por exemplo, a partir do momento que um usuário X logou, você vê quantos usuários ativos tem. Porque imagina só uma situação que aconteceu um bug, mas você tem um log, um histórico do que o cliente fez. Então o cliente se logou, ele entrou em tela X, ele clicou no botão e esse botão crashou. Então ali no log você vai ver que já vai ter uma exception
e você já vai automaticamente naquela parte do log entender o que aconteceu para simular e corrigir o mais rápido possível. Além do que, a observabilidade também é importante, porque você consegue ver a saúde do seu sistema. Então, você está consumindo memória RAM. Às vezes, você só subindo memória RAM já resolve uma parte dos problemas, entre várias e outras coisas, assim. Então, a observabilidade é um ponto um pouco mais avançado, mas é um ponto extremamente importante e que a gente precisa fazer cada vez mais também como desenvolvedor. Outro ponto, implantações rápidas. E o que isso quer dizer? No começo da minha carreira, eu trabalhei numa empresa onde o processo de deploy era um processo um pouquinho custoso. Então, por exemplo, vamos supor que teve um incidente. Então, beleza, você já encontrou o problema, você já resolveu o problema, sei lá, em 10 minutos. Você já subiu sua branch, a galera já revisou, você já fez o merge. Só que, aí vem o só que, né? Tem uma equipe de implantação, por exemplo. Então você vai ter que gerar um pacote. Você gerou um pacote, você vai ter que atualizar tal coisa. Ter que esperar alguém no time de implantação revisar, por exemplo. O time de implantação pegou esse pacote, tem que fazer uma outra coisa com esse pacote para daí sim, depois de um tempo, subir de fato para a produção. Ou seja, o cliente ficou ali travado com erro durante todo esse tempo. Então, ter implantações rápidas é extremamente importante. Você ter uma forma de você corrigir, pedir para a galera revisar e fazer o merge já subir para a produção é algo que o impacto é menor. Obviamente, a gente pode subir mais bugs com isso, mas o impacto é menor, porque a gente consegue subir correções muito mais rápido e às vezes o impacto é bem menor. Outro ponto que eu coloquei aqui, implantações seguras. O que isso quer dizer? Às vezes, um simples linter pode salvar sua vida, tá? Porque às vezes você cria uma função e essa função tá apontando para um arquivo que, sei lá, que nem existe mais. Isso facilmente poderia ser pego no linter. A gente consegue adicionar esses linters no CI/CD, então ele consegue fazer um double check ali no toda a codebase para ver se está segura, se não tem nenhum desse tipo de erro, né, onde a gente está apontando para um arquivo que por exemplo nem existe mais. E querendo ou não, gente, isso é comum, tá? Isso é bem comum. E esses tipos de bug que a gente cria, que por exemplo aponta para uma função que nem existe mais, isso aí faz crashar, tá? Então, principalmente dependendo da linguagem que você utiliza. Então, ter linters é muito importante. Ter um processo de testes automatizados também, que aliás é algo que eu vou falar agora. Se você não tem uma pessoa que faz o teste, faz o QA, e a empresa não tem condições, quem tem que testar é você. Então, quais são as formas ideais? Às vezes a gente também não tem tempo de criar testes, mas eu vou falar aqui o mundo ideal, tá bom? O mundo ideal é você implementar essa feature, você testar ali igual um usuário, depois você implementar um teste de integração, um teste end-to-end nessa feature, subir numa branch e pedir pro seu coleguinha testar. Seu coleguinha vai testar, é bom você nem explicar da feature para ele, você só dá o mínimo possível, fala, cara, desenvolvi tal coisa, você consegue testar para mim? Dá na mão dele, porque se tiver algum bug, ele vai encontrar. E ainda assim, fazendo tudo isso, como eu falei, né, os clientes, eles são uma caixinha de surpresa, então é possível que eles vão ainda encontrar bugs, mas isso vai minimizar bastante a quantidade de bugs. Eu acho que só de fazer esse fluxo, de passar isso para a mão de alguém, já alivia bastante e já não resolve 100%, mas já alivia, uns 90%. Outro ponto que eu acredito que é o último ponto agora, que é alertas automatizados. Porque imagina só, no seu sistema de observabilidade que você utiliza, acontece uma exception no código. E essa exception começa a acontecer em quantidade absurda. Você esperar até um desenvolvedor ter a proatividade de abrir o Datadog, por exemplo, e ver que está dando 10 exceptions nos logs, por exemplo, você pode criar alertas automatizados. Então, por exemplo, acima de 2 exceptions,
já pinga um alerta no canal dos devs. Então, a partir desse momento, os desenvolvedores conseguem atuar para entender o porquê que está quebrando toda hora, né? E isso pode também sanar alguns bugs. Então, assim, essas são algumas das formas onde a gente consegue fazer com que os erros sejam bem mais fáceis de ser corrigidos. Não quer dizer que a gente não vai implementar coisas que, né, inevitavelmente vai ter bugs. Então, se a gente implementar um pouquinho dessas coisas, por mais que às vezes, é correria. Eu sei como que é. Às vezes é pressão de empresa, pressão de gestor. A gente tem que entregar. Mas a gente, como desenvolvedor, a gente também tem que entregar pelo menos as nossas entregas, né, de qualidade o máximo possível. Eu aprendi isso durante toda a minha carreira, assim, e boa parte das empresas que eu já passei tinham boa parte desses processos implementados. E eu pude ver o quanto que isso é fundamental para uma empresa de tecnologia. E, obviamente, a empresa vai cuidar só de uma parte e a gente, que é o profissional, o desenvolvedor, a gente precisa correr da outra parte também, ou seja, criando bons testes, criando um bom alerta automatizado, observabilidade, criando dashboards, para a gente, né, não ter problemas de cuidar de incidentes lá para frente. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima. Valeu!